Amados irmãos, amadas irmãs, saúde e paz. Saúde e paz a todos os que se congregam aqui, nesta casa de clemência e bondade, a casa da Mãe da Piedade, de nossa família dos devotos, e a todos aqueles que nos acompanham pela TV Horizonte, Rádio América, emissoras da Rede Catedral, nossa aposta na comunicação católica, emissoras da padroeira do nosso estado de Minas Gerais. De modo especial, eu desejo que esses votos cheguem ao coração dos sofredores, dos pobres, especialmente dos enfermos de nossas casas, de nossa vizinhança e da nossa comunidade de fé. Hoje uma alegria ilumina o caminho quaresmal que nós estamos começando. Não é uma alegria qualquer, não é uma alegria de folia, não é uma alegria passageira, é a alegria bonita de voltarmos ao santuário da padroeira depois de quase meio ano sem que viéssemos aqui, embora a evangelização continuou pelos meios de comunicação e pelas redes sociais. Mas é diferente estar na casa da nossa mãe para começarmos com os apelos que o Senhor Jesus nos faz, o tempo da Quaresma. Uma oportunidade em que queremos agradecer aos padres servidores do santuário, aqui Padre Wagner reitor, colaboradores, profissionais, técnicos e todos aqueles que colaboraram para que nós pudéssemos chegar a bom termo no cuidado com a segurança de todos os peregrinos e visitantes, num trabalho minucioso e muito importante feito exatamente nas 3 curvas, quando aqui subimos para chegar neste alto da montanha sagrada, dessa magnífica arquitetura divina, herança que é nossa e que nós vamos sempre preservar e defender. Um agradecimento à família dos devotos, porque continuamos o caminho exatamente pela comunhão orante de todos, pela amizade, e pela contribuição generosa de cada um, de modo que as nossas mãos se estendem no cuidado com o santuário, na proclamação da palavra santa e também no cuidado importante dos pobres que precisam tanto da nossa presença e da nossa ajuda. Em comunhão com a igreja inteira no mundo, iniciamos o caminho da Quaresma. Somos chamados a compreender que o caminho da Quaresma é uma grande delicadeza de Deus, chamada pelo apóstolo Paulo de tempo favorável. Um tempo de que todos precisamos. Precisamos para reorientar a nossa vida, para nos fortalecer no caminho e para cumprirmos a nossa tarefa missionária de anunciar o Evangelho, proclamando a palavra e ajudar o mundo a ser um mundo melhor. Construir nele lugares de encontro, experiências importantes e bonitas de fraternidade universal. Por isso, nossos corações são banhados pela alegria de voltar aqui à casa de clemência e bondade da Mãe da Piedade, na menor basílica do mundo, e ao mesmo tempo a experiência importante e bonita de aceitarmos o convite que este tempo da Quaresma nos faz. E pela voz do profeta Joel é forte: voltai-vos para o Senhor. Nossos corações se afastam muito facilmente do caminho de Deus. Tanto é verdade que nós estamos assistindo tantas tragédias, tantos descompassos, e por isso mesmo a igreja em todo o Brasil, para fecundar o caminho da Quaresma, nos chama a promover e a compreender os propósitos da campanha da fraternidade, fraternidade e fome, num país de muita gente passando fome e insegurança alimentar. Somos desafiados a percorrer o caminho da Quaresma, a delicadeza de Deus pela liturgia da igreja, mas ao mesmo tempo fixar o nosso olhar sobre aqueles que precisam mais. Na verdade, irmãos e irmãs, sinceramente, é uma vergonha
estarmos numa sociedade como a sociedade brasileira, com gente em insegurança alimentar, com gente passando fome. Nós somos o celeiro do mundo. Um dado importante que deve nos incomodar é que os 8% daquilo que nós desperdiçamos seria o suficiente para dar de comer a quem está precisando comer. Por isso, a nossa conversão é uma conversão profunda, que deve projetar luzes, ajudando-nos a compreender o caminho da nossa vida e o quanto temos de tarefa no cuidado com a casa comum e no cuidado com cada irmão e irmã, sobretudo na urgência dos pobres que passam fome. O nosso coração precisa estar profundamente modulado ao coração de nosso Deus. Muitas coisas nos atraem, muitas coisas nos empurram, muitas coisas nos encantam. Agora, nesse tempo da Quaresma, o grande encantamento é o coração amoroso de Deus, que é lugar do nosso repouso, lugar da nossa força e do nosso sustento. Por isso o profeta de novo diz: voltai, para dizer a mim e a cada um de nós que nós estamos precisando de alinhar o nosso caminho e de fortalecê-lo e dar a ele uma qualificação humana e espiritual que podemos oferecer a partir da experiência da conversão. Nós temos uma grande tarefa lembrada pelo apóstolo Paulo: nós somos embaixadores de Cristo. E se o somos por Ele, que é nosso irmão redentor, o fazemos na condição de filhos e filhas de Deus. Jesus, o Salvador do mundo, é reconciliação do mundo com Deus. E sendo dele embaixadores, nós somos chamados a compreender a nossa tarefa missionária no coração do mundo, na família, no trabalho, na sociedade. A nossa tarefa é uma tarefa de tornar o mundo um mundo melhor. Precisamos, para exercermos a condição de embaixadores de Cristo, para construir um mundo melhor e qualificar a nossa cidadania, nós precisamos ainda ouvir o profeta quando ele diz: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. O gesto simbólico de rasgar as vestes era um testemunho externo de compreender que estávamos na contramão daquilo que Deus nos pede. Rasgar as vestes, simbolicamente, em todo o Antigo Testamento, significa discordar do caminho que estamos fazendo e compreender que é preciso um novo rumo. Mas o profeta nos diz uma palavra muito forte: rasgai os vossos corações. Precisamos cuidar do mais profundo de nós mesmos para nos enraizarmos no amor de Deus. Do contrário, não daremos conta da missão de embaixadores de Cristo. Desistiremos, não teremos força, não nos animaremos e, mais ainda, não compreenderemos com lucidez e clareza o que é preciso fazer, superando em nós todo tipo de egoísmo, de orgulho, de maldade, de ressentimento e de ódio. Rasgar o coração significa dar a ele um forro novo. E o forro que nós precisamos colocar no nosso coração, na experiência importante e bonita de sermos embaixadores de Cristo, reconciliando-nos, deixando-nos reconciliar com Deus, é o amor misericordioso. Não é um projeto de livro, não é uma escritura qualquer, não é qualquer coisa, mas é uma experiência vivida no mais profundo do coração e de todo o coração. Somos chamados, portanto, nesse tempo da Quaresma, a olhar o que se passa dentro de nós. Não por intimismo, não para voltarmos as costas à realidade que nos desafia. Ao contrário, é para termos a sabedoria que vem de Deus, a força que vem dele, para sermos embaixadores de Cristo no coração do nosso mundo. Precisamos cuidar da nossa interioridade. Não é um intimismo, não tenhamos medo.
quando nós cuidamos da nossa interioridade, reconhecendo o nosso pecado e reconhecendo a necessidade de uma nova dinâmica de vida, a nossa profecia, dizendo a verdade e defendendo a justiça, se torna mais efetiva. A nossa mística nos faz mais unidos com o coração de nosso Deus. E nós precisamos forrar o nosso coração com o amor misericordioso de Deus. Por isso, a beleza do Evangelho, nesse trecho do Sermão da Montanha, nos lembra que algumas atitudes concretas precisam permear e fecundar o nosso caminho e a nossa conduta. Refiro-me ao jejum. O jejum que nós praticamos durante o tempo da Quaresma não é uma mera imposição de peso sobre nossas costas, tirando o gosto e a alegria de viver. Mas é exatamente como a campanha da Fraternidade 2023, Fraternidade e Fome, nos lembra. Precisamos nos lembrar dos pobres. Precisamos ir ao encontro deles. Precisamos trabalhar emergencialmente para matar a sua fome e, como cidadãos e cidadãs, acompanhar governos e, sobretudo, o conjunto da sociedade, de modo que nós tenhamos uma organização social e política que seja justa, que dê às pessoas igualdade de direitos, que respeite a dignidade de cada um, promovendo com urgência aqueles que precisam mais. O jejum não é apenas uma abstinência, que se inclui também, mas é, sobretudo, um sentido profundo do nosso compromisso e responsabilidade com a casa comum e nela aqueles que Deus coloca como seus filhos e filhas. Precisamos da esmola, que não é um resto e um supérfluo nosso dado a quem precisa, mas a esmola é exatamente o sentido da compaixão. Quando reparto o que sou e o que tenho, sou compassivo para com aquele que precisa de mim. E o nosso mundo, de tantas tragédias, de tantas tristezas, precisa ser iluminado por essa atitude bonita de todos nós, de sermos misericordiosos. A esmola, portanto, não é um desapego de alguma coisa, não é um desencargo de consciência, mas é o compromisso importante e bonito de sermos solidários entre nós, sobretudo com os pobres, os famintos e os sofredores. A oração, tempo especial de cada dia, de cada momento como agora, de crescermos na intimidade com Deus. Se a nossa intimidade com Deus não for aprofundada e cultivada pela oração, dele nos afastamos e não daremos conta de sermos os embaixadores de Cristo. Seja esse tempo um tempo favorável, um tempo em que nós ouçamos os apelos que Deus faz a cada um de nós por Cristo, dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho. E no tema da campanha da fraternidade, do seu lema, dai-lhes vós mesmos de comer. A força da graça nos venha, a reconciliação da intimidade profunda com Deus, e nós possamos ser no coração do mundo verdadeiros e eternos aprendizes do bem e da verdade, de modo que nós possamos ajudar o mundo a ser um mundo melhor. O tempo quaresmal seja por nós vivido com alegria e com amor e grande esperança, para que nós possamos dar conta da nossa missão de embaixadores de Cristo, promovendo a paz, defendendo os direitos e, sobretudo, nos comprometendo com a justiça na força do amor que nos congrega como irmãos e irmãs na igreja e no coração do mundo. Amém.